Irmãos, irmãs, todos vocês que se dizem cristãos, filhos de Deus, vocês têm ouvido os planos de Deus para esses nossos dias? Vocês têm ouvido o que Deus pretende fazer em breve e vai fazer? Eu confesso que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei atônita por alguns dias. Mas se você não tem ouvido a voz de Deus, porque talvez a voz da televisão, do noticiário estejam muito altas, talvez a voz dos seus amigos e a voz do entretenimento não esteja te deixando ouvir a voz de Deus, então preste atenção, por favor. É, as palavras de Deus são muito importantes e necessárias para a nossa vida. Eu vou ler aqui em Mateus 24, que é quando os discípulos perguntam para Jesus os sinais dos fins do tempo. E aqui no versículo 7, Jesus fala: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A maioria das pessoas acha que o princípio das dores já começou há muito, muito, muito tempo. Mas eu andei pesquisando um pouco sobre as contrações, né? Porque quando aqui fala princípio das dores, está fazendo referência à mulher quando ela está prestes a dar à luz. O princípio das dores, as contrações, trabalho de parto. E eu andei estudando um pouquinho sobre isso para entender um pouco melhor o que diz esse versículo. E olha só o que eu encontrei. As contrações uterinas no final da gravidez são comuns. Por isso, aprender a diferenciar as falsas das verdadeiras, que indicam o começo do trabalho de parto, é muito importante. Alguns sinais ajudam. As contrações do falso trabalho de parto são irregulares. Uma mudança de atividade ou mesmo de posição resulta na diminuição das intensidades das contrações. Não é raro ter um episódio ou mais de falsos trabalhos de parto durante a gravidez. Isso significa que tem a dor falsa e tem a dor verdadeira, tem a contração falsa e o trabalho de parto verdadeiro. Agora aqui. As contrações verdadeiras que iniciam o trabalho de parto normalmente surgem a partir das 37 semanas da gestação e são mais regulares e fortes do que as contrações de treinamento. Além disso, são sempre acompanhadas de dor moderada a forte e não diminuem com o repouso. Não diminuem de intensidade, elas só aumentam com o passar das horas. Então, o que nós podemos ver é que as guerras que tiveram anteriormente, as fomes e até mesmo os terremotos em vários lugares, eles não eram o princípio das dores, porque passou, foi esquecido, foi superado. Quando Jesus fala de o princípio das dores, vai ser uma dor que ela não vai passar, ela só vai aumentar e aumentar e aumentar até que ele venha. Então, estudando, nós entendemos melhor a Bíblia, o que ela quer dizer. Então vamos ler de novo aqui essa parte. Nação contra nação, fomes e terremotos em vários lugares. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. E é isso que vai acontecer. E Ele quer que nós estejamos alertas, apercebidos, acordados. Se você ainda não despertou, então desperte e encha sua lâmpada de azeite, porque ainda há tempo. Vamos continuar lendo aqui. Próxima parte. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler até aqui. Aqui fala de perseguições. E se nós somos sinceros, hoje em dia, o cristianismo não é perseguido. Os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus, a perseguição aqui, pelo menos aqui no Brasil, é muito leve, é uma coisa muito sutil. Você é excluído de algumas coisas no máximo. Mas entregar-vos-ão para matar-vos, ainda não aconteceu isso aqui. Isso aconteceu lá com os apóstolos, mas aqui também está falando desse tempo, o tempo que vai acontecer daqui a um pouco. E eu sei que isso é difícil. Será que nós teríamos coragem para passar por aí?
Será que nós teríamos o amor suficiente por Cristo e pelo Evangelho para passar por essa fase? Será? Isso foi uma das coisas que me deixou um pouco atônita nesses dias que eu falei. E é uma boa reflexão pensar até onde nós estaríamos dispostos a ir por Cristo e por amor ao Evangelho. É, porque hoje em dia o que se prega, o que se vive é um evangelho light, é um evangelho fácil. A porta estreita parece que ela deu uma aumentadinha. É mais fácil. Hoje em dia, muita gente se diz cristão, muita gente se diz seguidor de Jesus, mas você vai ver a vida dessas pessoas, elas só sabem reclamar, elas só sabem ter inveja, ciúmes, brigas abundantes, orgulho. Nossa, se você ser cristão, qual é o testemunho que essas pessoas têm dado para o resto do mundo? Isso é um evangelho fácil, um evangelho onde você pode passar horas assistindo filmes, assistindo séries e tudo isso que não é mais liberdade, é libertinagem. A Bíblia, ela fala que nós somos livres, mas nós fomos livres do pecado e dos vícios. Como nós, sendo livres, podemos nos atar de novo com as mesmas correntes que nos prendiam antigamente? Isso não é cristianismo, isso não é a porta que leva para o céu, não é o caminho estreito. E eu sinto muito se você vive uma vida assim, mas você está passando por uma porta larga, uma porta que não leva para a vida eterna, uma porta que não leva para a salvação. E se você continuar por este caminho, você será condenado. Vamos continuar lendo, irmãos. A palavra de Deus fala. Ela fala muito. Somente ouve aqueles que estão sensíveis e que leem. Então, o que nós devemos fazer? Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos estar preocupados com as coisas deste mundo. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E eu tenho experimentado isso na minha vida, na vida da minha família. Quando nós priorizamos a Deus, nada nos falta. Por isso é muito importante nós termos tempo para as coisas do Senhor. Nós temos tempo para servir, tempo para ajudar, dinheiro também para ajudar na obra do Senhor. Todas essas coisas, quando nós colocamos aos pés de Cristo, Ele nos dá tudo o que precisamos e ainda mais. O que significa buscar o reino de Deus? Em Lucas 17, versículo 20 e 21, Jesus ele explica para os fariseus que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus é a igreja aqui, representa o reino de Deus. Então, se você pertence ao reino de Deus, você tem que se preocupar com que ele se expanda, com que mais pessoas sejam parte e possam ser salvas. E quando Jesus vier com o seu reino glorioso realmente sobre essa terra, que essas pessoas que você ganhou para Cristo possam estar lá juntas com você. Isso é se preocupar com o reino de Deus. Nós temos que nos preocupar também com a sua justiça. A justiça, hoje o mundo é muito injusto. Você pode culpar, a gente pode culpar quem quiser, pode culpar o diabo, pode culpar as pessoas, mas a verdade, a culpa é do pecado, só que quem poderia fazer alguma coisa não está fazendo nada. E quem poderia fazer é a igreja. Se tem alguém que poderia diminuir a taxa de criminalidade, de mortalidade, é a igreja, através de um avivamento, através de pessoas que se disponham a orar, que se disponham a clamar por aquelas que não conseguem, que não podem, clamar por aquelas crianças que sofrem todos os dias torturas horríveis, clamar por aquelas que não têm como se defender. Esse é o papel da igreja aqui no mundo, é para isso que o Senhor nos salvou, para que nós possamos servi-lo, servindo os nossos semelhantes, os nossos próximos, os nossos irmãos. Só que essa tarefa a igreja tem falhado muito, porque ela está muito ocupada com seus próprios afazeres, muito ocupada com seus próprios entretenimentos e diversões. Hoje em dia, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo com entretenimento. O que me faz feliz, o que me dá prazer, é isso que elas buscam, é isso que infelizmente, até aqueles que foram salvos têm buscado. Isso tem que mudar. Se nós queremos ver um mundo diferente, se nós queremos ver o avivamento que o Senhor já disse que vai dar, nós temos que buscar, nós temos que clamar,
Por isso que em Joel 2, versículo 12 e 13 fala: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, se arrepende do mal. Todos esses juízos que estão prescritos para os fim dos tempos vão acontecer, eles vão. Mas se a igreja clamar, muitas pessoas podem ser livradas disso. Muitas pessoas podem ser libertas, não somente livradas dos juízos que vão acontecer agora, mas do dia do juízo final. Elas vão poder ser salvas. E isso é responsabilidade sua e é responsabilidade minha. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito que o reino dos céus sofre violência e pela força se apoderam dele. O que isso significa? Significa que nós devemos ser violentos espiritualmente para se apoderarmos do reino de Deus, para podermos entrar lá. Violentos espirituais são aqueles que oram, são aqueles que jejuam, aqueles que têm a ousadia e a coragem de pedir para que Deus quebrante eles, transforme eles, limpe. Isso são violentos espirituais. E é esses que vão se apoderar do reino de Deus. Em tudo isso tem uma boa notícia. Apesar de todos os juízos que Deus derramará sobre a terra, ele também pretende derramar o seu espírito. E é isso que ele fala em Oséias 6:3. Ele fala, Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, fala que sem dúvida Deus virá, tão certo como a luz da aurora, tão certo como a luz da manhã, podemos dizer assim. Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Então, se nós clamarmos e se a igreja se posicionar, se nós, que nos dizemos filhos de Deus, realmente parte do corpo de Cristo, começarmos a buscar que Ele venha, buscar que Ele derrame o seu Espírito, Ele fará. E Ele fará através de você, Ele fará através de mim, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E todas essas coisas eu digo para vocês com a intenção de que nós nos posicionemos. Nesses dias, Jesus está levantando um exército de homens e mulheres valentes de todas as idades, de pessoas que estão dispostas a ir além, de pessoas que estão dispostas a lutar e a vencer e a destruir fortalezas para a honra e glória do Senhor Jesus e até que Ele volte. Deus abençoe a todos vocês.